Olá, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Fran, professora de redação, e nós vamos dar continuidade no nosso estudo do texto dissertativo argumentativo. Na aula anterior, se você voltar lá, você vai ver que eu conversei com vocês sobre toda a estrutura da introdução. E avisei que a partir de agora a gente ia entrar na estrutura do desenvolvimento. E falando em desenvolvimento, uma forma de você entender bem legal como é que funciona é se você pensar no seu próprio corpo. Então, veja bem, quando você conhece alguém pela primeira vez, é comum que você bata os olhos, né? Troque olhares. A primeira coisa que você vê são os olhos ali, nessa parte, seria a introdução. Mas o que sustenta depois essa cabeça que é a introdução? É o corpo, né? E o corpo a gente vai chamar de desenvolvimento. É ela que direciona e que toma ações, certo? A introdução, ela vai direcionar algumas coisas e o desenvolvimento é quem vai comprovar, é quem vai prender ainda mais a atenção do nosso corretor, do nosso leitor. Vejamos, o desenvolvimento é a parte que nós chamamos de substancial. Vamos fazer uma outra analogia. Digamos que você vai a uma festa de casamento, e quem é que não gosta de uma festa, né? Você vai lá e quando você chega tem a entrada, aqueles pratos pequenininhos em que você vai sentindo o sabor. Quando a entrada é boa, você fala, gente, quando chegar o jantar, aí sim, a entrada é a nossa introdução. E o jantar, o buffet principal, é o desenvolvimento. E a conclusão? Seria a sobremesa. Então, vamos lá. Para quem gosta de comida já entendeu como é que tudo funciona. O desenvolvimento é a parte que vai sustentar o texto, é a maior parte, porque enquanto a introdução é um parágrafo e a conclusão é um, o desenvolvimento são 2 parágrafos, certo? Então é a maior parte do texto. Agora, o que eu não posso fazer no meu desenvolvimento? Olho aí na tela, dá um printzinho, porque está aí todas as dicas do que você não pode fazer. E não é para você ficar ali tentando enrolar o corretor. Gente, o corretor é muito inteligente, ele foi treinado para isso. Então, escrever para encher linguiça, não vai funcionar e não vai dar certo. Precisa ter no desenvolvimento conteúdo, mas conteúdo de verdade. E a gente vai ver algumas estratégias sobre isso. Outra coisa, se você trouxe uma teoria, certo? Fundamente essa teoria. Você disse, por exemplo, estamos conversando sobre determinado tema, na aula anterior eu falei sobre a fome como um problema no Brasil. Então, por que isso é um problema? E você começa a soltar um monte de ideias, mas não fundamenta suas ideias. Então você cometeu um erro. Se você diz que é um problema e começa a dar exemplos, você precisa dizer com base em que você chegou a essa conclusão. E aí vem os nossos queridos repertórios. Agora, enquanto eu preciso comprovar a minha argumentação, a minha fala, por outro lado, eu também não posso de jeito nenhum citar e abandonar a citação lá. Então, digamos, você traz uma citação de comprovação e não comenta ela e deixa ela quieta lá, parada. O corretor vai sentir que você está só tentando encher linguiça e que você nem tinha noção do que você está escrevendo. Então, cuidado, não pode citar sem argumentar. Além disso, uma outra instrução importantíssima para você é não tente escrever direto na folha oficial. Cuidado! Tudo precisa de planejamento, tudo precisa de rascunho. Na hora do Enem, você vai receber o rascunho junto com o caderno de questões. Então vai vir um bloquinho assim, com várias páginas, que são as questões do dia de linguagem e humanas, certo? E no verso final, na parte final, vem escrito rascunho para redação. E ali está o lugar de você fazer o seu planejamento. É ali que você vai fazer a primeira versão do seu texto. Corrigir ali e só passar a limpo depois que estiver com a versão perfeita no final. Então, escrever direto na folha oficial, achando que não vou fazer assim, não faça, não recomendo e não vai te dar uma nota legal, certo? E muito cuidado também, o nosso último item para você evitar é tentar escrever a sua opinião pessoal, como se você estivesse conversando na primeira pessoa,
tá? Não pode, tudo deve ser comprovado, legitimado, bem bonitinho. Outra parte fundamental no desenvolvimento é o começo do desenvolvimento. Quando você começa a escrever o desenvolvimento, a primeira linha, primeira e segunda linha, ou seja, o primeiro período, ele tem um nome separado do desenvolvimento. Como assim? Ele é tão importante que ele recebeu um nome, e o nome dele é tópico frasal. Então vamos lá, o que é tópico frasal? Tópico frasal é o primeiro período do desenvolvimento, é a parte onde você começa a apresentar as suas ideias, certo? E depois, nos outros períodos, você vai fundamentar, comprovar, argumentar. Mas por enquanto você começa anunciando as suas ideias, certo? Agora eu gostaria que você entendesse que o desenvolvimento é como se naquele parágrafo de cerca de 7 linhas existisse separadinho ali um microtexto. Acompanhe aqui comigo, como que seria esse microtexto? O seu desenvolvimento nós vamos dividir ele em 3 ou 4 períodos, certo? Podem ser 3, podem ser 4. Ah, eu posso fazer em um período? Não. Se você escrever um parágrafo de desenvolvimento em um período, você será provavelmente penalizado na competência 1, que é a competência responsável pela linguagem, pela estrutura das palavras dentro de uma frase de um período. E não pode um parágrafo de um período só. Então, recomendo escrever 3 ou 4 períodos no desenvolvimento. E como é que você divide? Primeiro período do desenvolvimento é como se fosse a introdução, e a gente chama ele de tópico frasal. É no tópico frasal que você anuncia o assunto do desenvolvimento. Vamos lá, você tinha dito que a fome no Brasil é um problema devido à desigualdade social. Beleza, então ali na primeira linha, primeiro período, primeira e segunda linha, você vai retomar essa ideia. Vai apresentar primeiro um elemento coesivo e depois essa tese argumentativa. O tópico frasal é esse conjunto de elemento de coesão, tese e, se possível, retomar o tema. Ponto. Colocou um ponto, você vai comprovar o seu tópico frasal. Beleza, me prova que a desigualdade da sociedade tem a ver com fome. Quem disse isso? Quem escreveu? Saiu em alguma reportagem? Ah, então digamos que você se lembra dessa aula e você diz que na última pesquisa de 2017 foi comprovado que entre os 20 países com maior desigualdade social, o Brasil ocupa o 7º lugar, certo? Você tem uma comprovação para dizer que o Brasil é desigual. Agora, interligar isso com fome, certo? Percebeu? Se eu disse no tópico frasal que eu tenho um problema, eu preciso comprovar o problema no período seguinte. E aí a gente chama de período de comprovação. Eu vou dividir ele em 2. Parte dele é para comprovar usando o repertório e a outra parte vai usar do diálogo, da argumentação. Beleza? Então, temos as 3 partes e a última parte é o quê? Qual que é a última parte de um texto? É a conclusão, certo? E também no desenvolvimento, a última parte nós vamos concluir. A minha dica é que você faça a conclusão fazendo uma retomada. O que é uma retomada? Você retoma o assunto que você disse lá no início. Calma, ficou confuso? Eu tenho exemplo de cada pedacinho desse para você. Vem comigo. Esse aqui é o texto que eu te apresentei na aula anterior, tá bom? Vou deixar só o texto na tela para vocês e está aí o texto do Gabriel Matricardi. E agora eu vou mostrar para você como é que é esse negocinho do tópico frasal. Veja bem, aqui agora aparecendo melhor e maior para você, eu separei 2 partes, certo? A primeira parte é o final da introdução dele, que é quando ele dá o direcionamento dos argumentos e apresenta sobre o que vai ser o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, que é a tese 1 e a tese 2. E veja agora, ó, ele disse ali no finalzinho, foco na tela, tá bom? Ele disse, ó, ela caracteriza a vanglorização das produções internacionais. Então, ele disse que tem uma centralização da indústria e que é caracterizada pela
vanglorização das produções internacionais. E depois ele disse também, ó, em detrimento das nacionais e elitiza a cultura. Beleza. Então, a segunda tese dele é de elitização da cultura. A primeira é de vanglorização das produções internacionais. Como ele começou o desenvolvimento 1? Veja aí, ele começou o desenvolvimento 1 dizendo: elemento de coesão. Em primeiro plano, vírgula, para compreender a problemática da glorificação das produções de fora. Uai, glorificação, você percebe que ele usou um sinônimo muito próximo. Glorificação e vanglorização são quase a mesma coisa. E quando ele fala produções de fora, você retoma rapidinho o período anterior, que era o último lá da introdução, produções internacionais. Então tá tudo interligado, tudo bem conectadinho, entendeu? O final da sua introdução direciona o tópico frasal do seu desenvolvimento, igual aparece aqui na tela. Agora olha aqui, ó. Então, quando eu disse aqui vanglorização, o meu corretor vai entender, e isso dá nota na competência 3, tá bom? Ele entende que esse final está conectado com esse começo aqui. Esse começo a gente chama de tópico frasal. Por quê? Porque é a parte que anuncia o que vai ser discutido no desenvolvimento. E ele comprovou que o Brasil tem um problema de puxar saco do exterior, de vanglorização das produções internacionais? Sim. Se você continuar lendo, você vai ver que ele cita Nelson Rodrigues e o complexo do vira-lata. Então, tudo comprovado logo em seguida, e ele vai argumentar ainda mais. Vamos lá? Eu trouxe agora para você especial, e tem mais. Se você ficar até o finalzinho da aula, eu vou te dar modelos para você montar o seu próprio. Mas agora eu vou mostrar alguns modelos que tiraram nota máxima usando essa estrutura de desenvolvimento 1. Começo aqui, ó, print na tela com o desenvolvimento 1 da Alana, mas a gente agora vai ver por partes, certo? Então, qual foi o tópico frasal da Alana? Eu deixei de vermelho o elemento de coesão, tá? Então, nem precisa olhar para mim, só olha o texto. E aí ela começa, ó, em primeira análise. O que é em primeira análise? Elemento coesivo. E é um elemento de coesão excelente, eu adoro, porque ele promove uma organização. Então, como é que você começa o desenvolvimento 1? Anota aí agora o que eu vou dizer. Você começa com em primeira análise, ou primeiramente, ou... Você percebeu que eu te dei algumas ideias de organização? E é isso que eu estou esperando de você nesse momento. Eu vou cuidar e vai chegar na sua mão uma tabela de elementos coesivos com várias ideias para você usar exatamente aqui na primeira linha do desenvolvimento, certo? Agora vejamos, ela anunciou, colocou vírgula, sempre vírgula depois, e escreve: é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica como recurso destinado às elites. Parei. Qual que era a tese que ela anunciou antes? Eu tenho certeza, pode buscar lá nos textos nota 1000, o texto da Alana. E a tese era sobre elite. E agora ela vai desenvolver o quê? Exatamente o que ela prometeu anteriormente. Então, elemento de coesão, e depois ela apresenta a tese. Depois da tese apresentada, ponto. Depois do ponto, de novo elemento de coesão. Você está percebendo que cada vez que você coloca ponto, você coloca elemento de coesão? Sim, na redação do Enem é exatamente assim. Ponto, coesão, ponto, coesão. Precisou colocar ponto? Logo em seguida coloca o elemento coesivo. Por quê? Porque o elemento coesivo, ele é aquele responsável por interligar uma linha a outra linha, ok? Então vamos continuar, certo? Agora eu estou no segundo período do parágrafo de desenvolvimento da Alana. Ela tinha acabado de dizer sobre elites e agora ela tinha que fazer o quê? Comprovar. Olha o que eu escrevi. Comprovação. E como que ela comprova? Ela escreve assim, ó. Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês. Ah, então eu posso usar um filósofo para comprovação? Sim, as melhores comprovações são filosofia, sociologia, atualidades, políticas,
pode ser alguma coisa, algum gráfico ou dado que você se lembra, como aquele que eu citei, reportagens, documentários, são esses os repertórios de comprovação. Lembrando que na aula da introdução eu falei sobre filmes e séries, e essas questões de filme, série, essas coisinhas a gente deixa para a introdução, porque filmes e séries pouquíssimas vezes vão ter embasamento para comprovar algo, certo? E aqui eu dividi em duas partes. Na primeira parte ela cita Foucault, filósofo francês, ponto, e aí ela vem um outro elemento coesivo, entende aqui, ó, sob essa ótica, vírgula. E o que ela vai fazer agora? Explicar o que Foucault tem a ver com a elite e com o cinema. Quer ver se ela dá conta? Ela coloca assim, ó, sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade, e ela vai embora. E discurso hegemônico tem a ver com Foucault. Existe toda uma correlação aí, certo? E por último, é claro, lembra que eu falei? O desenvolvimento é introdução, desenvolvimento do desenvolvimento e conclusão. A introdução é o tópico frasal, o desenvolvimento é a comprovação e a sua argumentação. E a conclusão é uma retomada que você faz e encerra a ideia. E eu retomo quem ou o que. Você retoma o tópico frasal. Então, quando você tiver terminado essa parte, vai lá, lê de novo o tópico frasal e retoma ele. Vejamos se ela conseguiu fazer isso. Vem comigo. Desse modo, vírgula. O que é desse modo, gente? Desse modo é elemento de coesão. E aí você vai ver de novo que é cada vez que ela coloca ponto, ela começa com elemento de coesão. Desse modo, vírgula, com a concepção instituída da produção cinematográfica, parei, retomou o tema. Como diversão das camadas altas, o cinema adquire caráter elitista. Gente, ela conseguiu voltar na elite que ela disse lá no tópico frasal. Então, vamos lá, você monta o desenvolvimento bem bonitinho, anuncia o assunto, ela disse que tinha a ver com elite, comprovou usando Foucault, argumentou explicando melhor e encerra o desenvolvimento falando o que tudo isso tinha a ver com a elite. Além disso, ela faz tipo uma previsão meio pessimista, eu deixei de preto para vocês, ó, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Ou seja, se o problema não for resolvido, parte da população vai continuar excluída, certo? Vamos lá? E olha aqui um presente para você. Eu sei que não é fácil aprender coesão em tão pouco tempo. Então, o que eu fiz? Eu tirei aqui, olha, da estrutura da Alana, eu tirei todas as palavras que eram tema, tese e argumentação e eu deixei para você só os elementos coesivos. Então, segura aí, dá um print nessa tela, anota no seu caderno que você vai ter elementos coesivos para cada parte do desenvolvimento. Curtiu? Gostou? Então, está agora aí para você a estrutura de um outro desenvolvimento, tá bom? Agora eu trouxe o desenvolvimento da Ana Clara Socha. Não vou analisar porque você já percebeu como é que funciona, certo? E é o desenvolvimento 1 dela e ela agora começou com é relevante abordar, beleza? Depois ela traz tópico frasal, comprovação, olha um dado na tela, percebeu? Cita Sérgio Buarque de Holanda e termina concluindo, retomando na tese. E para vocês também a estrutura dela, para você ver, ah, prof, eu posso começar o desenvolvimento 1 escrevendo, é relevante abordar primeiramente que e coloco o meu? Pode, querido. Depois, quando você se sentir mais confiante, você vai trocando os elementos coesivos. Mas para o seu primeiro texto, se você quiser, pode começar assim também. E o desenvolvimento 2? A estrutura muda? Quase nada. O que precisa mudar é o elemento de coesão de início do desenvolvimento 2. Enquanto eu coloquei lá no desenvolvimento 1, primeiramente, no desenvolvimento 2 não é mais primeiro, ele é o segundo. E como é que eu faço? Olha uma dica aí para vocês. Começar com além disso. E aí ela trouxe além disso e aí vai explicando a ideia daquele desenvolvimento. E aí colocou, além disso, uma camada que restringe o acesso ao cinema e vai discutindo. Aí para você, a estrutura da Alana agora do desenvolvimento 2 dela, para você não ter dúvidas que é super possível fazer,
certo? Perceba só mais uma coisinha aqui. Voltei para vocês anotarem. Ela estava falando sobre o preço do ingresso e como que isso atrapalha as pessoas a irem ao cinema. E ela usou nada mais, nada menos que um outro filósofo, Émile Durkheim. Olha só, filósofo não, desculpa, sociólogo. Tá aí para vocês. Sabe quando começar a aula aqui de filosofia e sociologia e você, por alguma razão desconhecida, achar que é aula vaga, que é bobeira? Não, amor. Quem vai te alimentar é a filosofia e é a sociologia. Filminho, todo mundo tem, todo mundo faz. Agora, olha só, citar Durkheim, que lindo. Aproveita, anota e dá uma pesquisadinha sobre isso. Eu, como corretora, pegar um negócio desse, eu falo, gente, merece mais que 900, é super intelectual, tá? Você precisa impressionar o corretor. Vamos juntos nessa? E, é claro, eu vou te ensinar agora a argumentar. Hoje, o meu foco com você foi só explicar a estrutura do desenvolvimento. Eu espero que você tenha entendido que o desenvolvimento é dividido em 3 partes. Você começa com tópico frasal, que é quando você anuncia o assunto do desenvolvimento, ponto coesão. Isso vai ficar grudado na sua cabeça. Ponto coesão, vírgula. E aí você vai comprovar. Comprovou? Citou quem? Quem que garante que isso é verdade? Na próxima aula eu vou trazer algumas ideias para você aumentar o seu repertório de citações. Mas eu preciso de você comigo. E tem mais. Quem está me acompanhando desde o começo sabe que na primeira aula, e tem lá no YouTube para quem quiser ver, eu deixei um monte de repertórios na tela para vocês, certo? Isso eu avisei que eu ia lembrá-los. Na próxima aula nós também vamos ver estratégias para vir boas ideias de argumentação. Como que você defende o seu ponto de vista? Quer entender melhor? Então fica aí atento à programação das aulas para você não perder nenhuma dica. O principal de hoje foi estrutura e vamos estudar filosofia, sociologia para melhorar os nossos repertórios. Um beijão no seu coração e a gente continua junto até a próxima aula.